te digo que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas. Graça e paz, irmãos. Eu conheço todos esses campeões que estavam aqui. E eu vou dizer para você uma coisa. Alguns deles estão cantando aqui, crendo que Deus é o Deus do impossível, que pode restaurar algo que para ele é impossível, mas que pode fazer ele se tornar um campeão. Essa noite nós vamos falar sobre a intercessão como fator transformador. Nosso pastor, eu não sei se você sabe, ele tem um neto, né? Ele viajou e deixou tudo certinho para a gente falar. E eu vou falar sobre a intercessão que transforma. Eu procurei um personagem na Bíblia que falasse sobre isso. E nós estamos estudando na escola dominical alguns personagens muito legal. Se você não vem na escola dominical, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender coisas valiosas para a sua vida. E um dos personagens que nós estudamos foi Elias. E Elias, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós. Isso quer dizer que ele passava pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas, pelas mesmas circunstâncias da vida. Mas não era esse ainda a pessoa que eu queria achar. E eu procurei um que se encaixasse na área de intercessão pela nação. Porque nós estamos num período de 40 dias, onde nós estamos jejuando pela nossa nação, pela transformação da nossa nação. E o personagem que eu quero falar para vocês nessa noite chama-se um profeta Abacuque. Abacuque quer dizer abraço, né? Um homem que abraçou a sua fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Existem duas maneiras que o homem tem para honrar a Deus. A primeira delas é antes de uma batalha. Antes de uma batalha, quando nós damos glórias a Deus pelo que Ele ainda vai fazer.
Você está glorificando a Deus pelo que Ele vai fazer. E a segunda é depois da vitória, que você louva a Deus pelo que Ele fez. Você dá glória a Deus por algo que ainda vai acontecer, isso é fé. E você crê que Deus tem poder para mudar qualquer circunstância, isso é a fé. E a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, um profeta de Deus, como Abacuque, ele intercedia pela nação a Deus. E ele pedia a transformação da sua nação, do seu povo. Agora, interessante que o que nós vamos ler aqui parece que é muito atual do que nós estamos vivendo hoje. Olha só no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Nós vivemos isso esses dias no nosso país? A justiça ser torcida? A Suprema Corte do nosso país faz o julgamento e depois diz que o julgamento não valeu. Na época de Abacuque já era assim. Os juízes já distorciam. Os juízes já faziam as coisas segundo os interesses próprios. Agora, ele não parava de clamar a Deus para que sua nação fosse restaurada. Irmãos, nós os homens, toda quinta-feira subimos ao monte para orar. E uma das primeiras orações que nós fazemos é pelo nosso país. Começamos a orar pela presidente, pelos ministros, pelos senadores, pelos deputados, até chegar nos vereadores. E nós temos clamado, nós temos orado, e Deus tem atendido as orações. Porque eu creio que o Brasil, ele não vai mudar, ele já mudou. Amém? Amém. Isso é fé, nós temos que crer que o Brasil já mudou. Agora, houve um momento em que Abacuque, quando escreveu isso aqui, ele estava quase desistindo. Você já se sentiu assim? Quase desistindo da fé? Tanto que ele começa, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir? E nada vai mudar. Até quando, Senhor? Irmãos, muitos estão como Abacuque. Muitos de nós vivem nessa situação. Até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Porque não aguentam mais tantas lutas durante a vida. E eu fico observando as pessoas, entendendo, querendo entender por que Deus permite isso. Por que Deus permite que coisas aconteçam com os servos fiéis? Né? Por que as lutas vêm de uma forma tão injusta na vida de um servo de Deus, que é fiel? Você já parou para pensar nisso? Eu já vi homens falando para mim, eu vou desistir, eu não aguento mais. E a palavra nossa sempre tem que ser de fé, não desista. Deus está no controle, Deus vai mudar a história. Porque nós temos visto a história ser mudada de muitos homens. Mas você veio aqui hoje, e eu vou dizer uma coisa para você. É porque Deus não terminou ainda a obra na tua vida. Se você está como Abacuque, até quando, Senhor? Até quando? Você veio aqui porque Deus quer falar coisas grandes, como falou comigo. Irmãos, Deus tem projetos e propósitos que muitos de nós ainda vamos dar muitas glórias a Deus. Dar glórias a Deus sem ver nada é coisa de doido, né? Agora, dar glórias a Deus depois que tudo está pronto, não é coisa de doido. Agora, antes de acontecer, você precisa glorificar a Deus. Agora, irmãos, existem 3 coisas que aborrecem a Deus. E eu perguntando a Deus, por que as coisas não acontecem? Quando eu comecei a entender o que era o Evangelho, o que era o reino de Deus,
Eu perguntei a uma pessoa que eu achava que era muito, assim, inteligente, uma pessoa muito culta, e eu enfrentava um problema muito sério no meu negócio, e eu fui conversar com ele esperando ouvir alguma coisa de Deus. E eu estava buscando, estava sincero diante de Deus, meu coração era limpo diante de Deus, e eu abri o coração para aquele homem, falei, e ele virou muito santo, né, muito consagrado, cruzou as mãos e falou assim: vou orar ao Deus Todo-Poderoso para Ele revelar qual é o teu pecado. Irmãos, homens colocam peso sobre outras pessoas que fica difícil de consertar depois. Graças a Deus, Deus já estava me dando algum entendimento. Porque se você não tem o entendimento, as palavras entram no teu coração e não te faz campeão, mas te faz um derrotado, achando que Deus não se preocupa com você. E você fica querendo procurar onde é que está o erro, onde é que está o pecado, o que eu fiz? Eu acho que foi aquele dia, quando eu tinha 12 anos, que eu chutei o gato. Né? Você fica procurando as coisas, onde é que você errou. Mas tem 3 coisas que aborrecem a Deus. E a primeira delas é o pecado. O pecado aborrece a Deus. E pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Nosso pastor diz que pecar é errar o alvo. E realmente é isso. Cobiçar, enganar, mentir, falar mal do próximo. Quem vive em pecado, irmãos, não pertence a Deus. Quem tem uma vida de pecado não pode pedir a Deus algo se não se consertar antes. Olha só, abra sua Bíblia em 1 João 3. Olha o que diz aí, 1 João 3. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quando você toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus, o pecado não faz mais parte da sua vida. Alguém aqui é pecador? Todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença. Nós reconhecemos o pecado e consertamos com Deus. Viver no pecado é diferente. Quem vive no pecado está afastado de Deus. Quando você tem o conhecimento de quem é Deus, você não consegue fazer algo que vá desagradar a Deus, porque realmente o pecado desagrada a Deus. Agora existe uma outra coisa que também desagrada a Deus, que aborrece a Deus, que é a transgressão. Sabe o que é isso, irmãos? Quando um homem ou uma mulher, alguém cobiça algo que não é teu, Jesus falou que qualquer um que olhasse para uma mulher com olhos impuros já tinha pecado no seu coração. Mas isso não é um pecado. Mas quando o pecado ele passa para o lado da ação, de colocar em prática aquilo que você planejou, isso é transgressão. Você transgrediu a lei. Mateus 5, 28 diz isso. Eu, porém, vos digo, Jesus fala, qualquer que olhar para uma mulher com olhos impuros, no seu coração já adulterou com ela. Mas se além de ter pecado, cobiçando, trair, sair, adulterar, isso dando esse exemplo, mas pode ser outra coisa. Você transgrediu a lei. E olha só Tiago 1,15, o que diz? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando a Bíblia fala de morte, é o afastamento do homem de Deus. Jesus, uma vez, algumas pessoas queriam ser seu discípulo, ele falou, deixa tudo, vem e segue-me. Aí um falou para ele assim, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus falou assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Sabe por quê, irmãos, ele falou isso? Porque para Deus, aquele que ainda não tomou a posição ou a decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus e se arrepender dos seus pecados, está morto. Ele já está condenado. Ele pode fazer o que ele quiser, que não vai aumentar a condenação dele, mas ele já está condenado. Ele já está condenado à morte eterna. Mas quando a pessoa toma a decisão
de entregar o coração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, eu creio, irmãos, a gente não tem ideia de como é isso, mas eu acho que Deus tem um carimbo que Ele dá assim na nossa testa, que diz assim, não toque nesse, porque é meu. É assim que Deus faz. Aí Deus tem um compromisso contigo. Mas aquele que está morto, ele já está condenado, ele já está morto. Agora, quem transgride as leis de Deus, está sujeito às consequências dos seus erros. Eu estou usando alguns textos bíblicos para você ter uma ideia de como isso é sério. Daniel, no capítulo 9, versículo 11, olha o que diz. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre eles, sobre nós, porque temos pecado contra ti. A transgressão traz sobre a pessoa a ira de Deus. Mas o interessante aqui é o seguinte, o pecado e a transgressão têm perdão. O Senhor é tão bom que, apesar de todos os erros, todos os pecados, toda transgressão, Deus perdoa, porque Deus é amor. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você fez coisas erradas sem ter o conhecimento. Mas quando você tem o conhecimento e erra, o Senhor perdoa, porque Deus é bom. E ai de nós se Ele não fosse bom, se as suas misericórdias não se renovassem a cada manhã. Irmãos, quando nós acordamos de manhã, eu creio que Deus olha assim, pega o contrato nosso, de cada um, não sei como, Deus, é onipresente. Estou renovando mais um dia as minhas misericórdias sobre a tua vida. Estou renovando mais um dia as bênçãos, as promessas que eu tenho para dar para você. Agora, irmãos, somente uma coisa não tem perdão. E é nessa coisa que Satanás usa para fazer o crente se afastar de Deus. É a única coisa que faz Deus, que não há perdão para o cristão, que é quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. É quando Deus está fazendo as coisas na sua vida e você está dizendo que Deus não se importa com você. É quando Deus está dando tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida, está guerreando por você, está te ajudando, mas a sua vida você não tenta consertar e você está blasfemando contra Deus, acusando Deus de ser responsável por tudo aquilo que você está passando. Vocês já viram alguém assim? Já viram alguém falar assim, Deus, eu não aceito isso de você? Deus, eu não podia fazer isso comigo? Irmão, no capítulo 3 de Marcos, Jesus falou assim, no versículo 28, na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, nunca obterá perdão, é réu eterno. O que é isso, irmãos? É quando Deus está falando, é quando Deus está fazendo, e você está dizendo que não é Deus, e muitas das vezes dizendo que é do diabo. Muitas vezes um homem está falando e você diz, isso é do diabo, isso não é de Deus. Você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso não há perdão. Agora, o diabo usa isso para nos afastar de Deus, porque ele sabe que quando o homem blasfema contra Deus, não há perdão para ele, não há saída para ele. E nós temos na Bíblia história que fala sobre isso. Nós temos um personagem na Bíblia que ele falou uma das frases que eu acho, assim, uma grande frase, é simples, mas é algo que fala muito ao meu coração. O que eu mais temia veio sobre mim. Quem é que falou isso, irmão? Jó. Por quê? Jó temia perder os seus filhos. A Bíblia diz que Jó fazia sacrifícios pelos filhos. Os filhos faziam festas e Jó acordava cedo e ia fazer sacrifício. E ele dizia assim, vai que meus filhos tenham
blasfemado contra Deus. Vai que meus filhos tenham feito algo contra Deus. Então Jó já fazia sacrifício com medo que seus filhos tivessem feito alguma coisa errada. A Bíblia diz que um dia os anjos foram à presença de Deus e entre eles estava Satanás. E Deus perguntou para ele: de onde você vem? Ele disse assim: de rodear a terra. Tem uma versão que diz: e passear por ela, e outra: e observar os homens. Satanás observa os homens para fazer com que Deus seja envergonhado, para que Deus perca, porque há uma guerra constante entre o bem e o mal. Jesus falou para o seu discípulo: aí vem o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele, nada dele tem em mim, ele é o pai da mentira, ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele chegou na presença de Deus e Deus falou: você observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, correto, temente a Deus, se desvia do mal. E ele fala: também, o Senhor deu tudo para ele, toca no que ele tem. Tem uma outra, eu gosto muito de uma versão que diz também: o Senhor colocou uma sebe ao redor dele. Sebe é uma cerca espiritual que cada um de nós tem, e o diabo não pode nos tocar. Ele só pode tocar em você com a permissão de Deus ou com a sua permissão. E Deus fala para ele: tudo que ele tem está nas tuas mãos, só não toca na vida dele. Num dia, Jó perdeu tudo, inclusive toda a sua família. Mas ficou uma pessoa que foi a mulher de Jó. E Satanás, ele não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Mas ele sabe, pelos passos que você está dando, aonde você vai chegar. Se ele conseguir fazer você blasfemar contra Deus, ele conseguirá anular o plano de Deus na sua vida. Irmãos, quantas coisas erradas nós fazemos por falta de conhecimento. Quantas palavras erradas nós falamos por falta de conhecimento. Quanto julgamento errado nós fazemos, achando que somos juízes, pensando que somos melhores do que o outro. Irmãos, não tem um aqui que seja melhor do que o outro. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você é julgado, você será julgado. Com a mesma medida que você julgar alguém, você será julgado. E aqui nesse contexto de Jó, depois de perder tudo, não ter mais o que perder, Satanás volta na presença de Deus. E Deus fala para ele: imagina essa cena, Deus olhando com um sorriso você observaste meu servo Jó? Mesmo você me incitando contra ele, ele permaneceu fiel a mim. Sabe o que ele falou para Deus? Toca na saúde dele, que eu quero ver se ele não vai blasfemar de ti. Olha só, irmão, Jó 2, abra para você ver isso aí, marcar na sua Bíblia. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você já viu alguém assim? Se você for ler a história, você vai ver que os amigos de Jó que foram visitar ele, ficaram 7 dias parados, olhando para Jó, porque não sabiam o que falar para Jó, de tanto sofrimento que viram em Jó. Versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Nas horas mais difíceis que você passar, Satanás vai mandar alguém para te dizer: onde está o teu Deus? Que Deus é esse que você serve? E geralmente a pessoa é uma pessoa próxima. Ele usa aquele que deixa ser usado por ele. E olha no versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva essa tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quem é que estava falando aqui? O próprio Satanás através da mulher. Amaldiçoa a Deus, blasfema contra Deus e morre, porque ele sabe que não teria perdão se Jó blasfemasse contra Deus. Mas ele respondeu-lhe, olha a resposta de um homem que conhece a Deus: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?
Em tudo isso, o que diz a sua Bíblia? Não pecou Jó com seus lábios. Enquanto você pensa, Satanás não sabe, mas quando você fala, ele sabe. E Deus tem que ser honrado com a nossa palavra. Deus tem que ser glorificado com aquilo que nós falamos. Porque a glória não é para nós, a glória é para Deus. Irmão, no Retiro dos Homens nós aprendemos que o que nós podemos dar para quem é o dono da glória? Quem tem toda a glória. O que você pode dar para uma pessoa assim? Você já viu numa situação que você tem que dar um presente, aí, o que eu vou dar? Tem tudo. Né? O que você pode dar para fazer para a glória de Deus? Você não pode fazer nada. Mas com a sua vida, você pode embelezar a glória de Deus. A sua vida pode servir para embelezar a glória de Deus. Fazer com que as pessoas olhem para você e queiram o Deus que você serve. Não pelo que você tem, mas pelo que você é diante de Deus. Deus quer transformar cada um de nós, irmão, num verdadeiro vencedor, num campeão. Só que por muito tempo é ensinado que o vencedor, o campeão, é aquele que tem mais sucesso. E não é isso. O sucesso do crente é ver a glória de Deus. O sucesso do crente é ver vidas recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Porque aqui nessa terra é pouco tempo. Daqui a 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, irmão, nós vamos estar todo mundo junto, aqueles que são salvos. Olha para quem está do seu lado aí. Ele está de cara feia. Perde essa cara feia que daqui a 1 trilhão de anos nós vamos estar juntos. Né? Você não morre mais, o seu corpo morre, mas o seu espírito não. E o espírito volta para Deus, nós vamos estar com o Senhor. O que você vai ter para apresentar? O que você tem para mostrar para Deus? Você já parou para pensar, quando chegar diante do Senhor, o que você tem para mostrar para Deus? Como foi a sua vida aqui na terra? O que você produziu no reino? Tem gente que produziu mais contenda do que crescimento, mas em compensação tem muito mais, que produziu muito mais crescimento do que contenda. Irmãos, você pode ficar, por causa dos problemas, como uma raiz seca na terra. Eu fiquei estudando isso, olhando. Deus é tão bom, Deus ele é tão misericordioso, que você lendo a história de Jó, você vai ver que Deus fala assim, há esperança. Não está perdido. Há esperança. As coisas podem mudar, as coisas podem acontecer, mesmo que você tenha perdido todos os seus ramos, todos os seus galhos, e diz a palavra que esteja como uma raiz seca, enterrada numa terra seca, onde todo mundo olha e diz, não tem mais jeito. Daí é para a morte. Basta um olhar de Deus. Basta uma ordem de Deus. Basta uma água molhar essa raiz que vem do trono de Deus. E essa raiz brota e cresce e se transborda e se transforma numa árvore grande e bonita, onde as pessoas virão até você ficar debaixo da tua sombra. No capítulo 14 de Jó, versículo 7, diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus dias, se envelhecer na terra a sua raiz, o que diz aí? E no chão morrer o seu tronco, aos cheiros das águas. Que águas são essas, irmão? As águas que vêm do trono de Deus, ela brotará novamente. Você pode achar que não tem mais jeito, você pode achar que chegou o fim, você pode achar que Deus não se importa com você, mas ao cheiro das águas que corre do trono de Deus na sua vida, pode transformar você numa árvore maior do que você era. Irmãos, muitas pessoas se sentem assim, sozinha, triste, esquecida, né? A casa não muda, fica do mesmo jeito, né? Você prega, você fala que Deus cura, mas continua doente.
o filho rebelde, o casamento de mal a pior, as coisas não mudam, mas há uma diferença do murmurador para do homem que conhece o Deus que serve. Pode estar tudo errado na sua vida, pode estar tudo humanamente dando errado, mas eu quero dizer para você que um homem muito conhecido nosso, que eu citei ele aqui no exemplo, no início, que chama-se Elias, o homem que mudou a história de uma nação, o homem que falou que não ia chover durante 3 anos, não chover na terra, e 3 anos e meio não choveu. Esse homem orou e desceu fogo do céu, e o fogo consumiu o altar. Matou 450 profetas de Baal. Depois de fazer tudo isso, recebe um recado que iria morrer. E esse homem foge e se esconde e diz assim: basta, Senhor, eu quero morrer, porque eu não aguento mais. Alguém já pediu para morrer? Precisa levantar a mão. Basta, Senhor, eu não aguento mais. Basta, Senhor. Ele falou assim: eu não sou melhor do que meus pais. Olha só eu fiquei, só eu, não tem mais ninguém. Só eu estou defendendo o teu reino, mais ninguém. Aí Deus fala para ele assim: Elias, por que você está escondido nessa caverna? Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que não beijaram os pés de Baal, e eles estão intercedendo pelo meu povo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você, Elias. Sai dessa caverna, porque você ainda vai fazer muita coisa. Irmãos, a luta te faz crescer. Se sentir uma raiz seca, te dá força para você vencer. Porque você vai ter experiência para dizer para as pessoas: olha, eu conheço o Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo mudou a história do meu casamento, o Deus que eu sirvo me curou, o Deus que eu sirvo restaurou minha família. Eu sei quem é o Deus que eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para mudar a minha história. Assim tem que ser a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus. Não adianta você ser um crente murmurador. Deus fala para Elias: levanta, Elias, disse o Senhor, você ainda tem muita coisa para fazer. É na hora da angústia que o diabo fica de olho para ver se você vai blasfemar. É nessa hora que o inferno está de olho em você, para ver se você vai culpar Deus, vai falar mal de Deus. Marcos 3, no versículo 29, diz assim: qualquer, porém, já lemos isso, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: Deus, eu não aceito isso, porque perdeu um filho. Quem somos nós para dizer para Deus: eu não aceito isso? Quem somos nós? Nós não sabemos, nós não conhecemos. Deus sabe, quando você nasce, Deus sabe a tua história toda. Se Deus leva um jovem ainda novo, Deus sabe por quê. É porque Deus ama o pai, ama o avô, são filho de crente, porque lá na frente Deus sabe que aquela pessoa morreria indo para o inferno. Aí, por fidelidade ao servo fiel, Deus leva. Nós não sabemos. E muitas das vezes murmuramos, reclamamos de Deus. Agora, irmãos, a obra de Deus na vida do crente, ela é longa. A obra de Deus não é assim. Ninguém aprende do dia para o outro. Quando eu ministrava em seminários, viajando, eu falava muito assim: irmãos, quando estiver na prova, chama Deus para uma conversa e resolve logo o negócio. Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu preciso acertar? O que o Senhor quer? Qual é o teu propósito? E eu achava que isso era muito fácil, né? É muito bom chegar para Deus e falar: Deus, olha só, onde é que eu tenho que fazer aqui? Vamos enrolar logo esse rolo. Irmãos, a obra de Deus na vida de um fiel, ela é longa. Por que ela é longa? Para que as pessoas vejam na tua vida a glória dele. Para que a tua vida embeleze a glória de Deus. Abacuque entendeu que, apesar de enfrentar tantas lutas, ele não podia deixar de glorificar a Deus. Olha que coisa interessante. Ele, além de interceder pela nação, ele também era cheio de problemas. Ele também enfrentava muitas lutas.
E ele tinha uma diferença da nação. Ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Nós temos uma grande vantagem sobre o ímpio. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Deus é misericordioso. Você sabe o que Abraão pensava quando caminhava para levar seu filho Isaque para imolar ele como sacrifício a Deus? Na cabeça de Abraão, Deus era poderoso, é poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele tinha certeza que se matasse o filho, Deus ressuscitaria o seu filho. Irmãos, essa é a convicção que nós temos que ter. A certeza de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Agora, quanto mais glória você der para Deus, com a sua vida, mais perto você vai estar da vitória. Mas quanto mais você murmurar, mais longe você vai estar da vitória. Agora, Abacuque 3, o clássico versículo de Abacuque, que todos nós conhecemos, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz com que faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Sabe o que ele quis dizer aqui, irmãos? Ele quis dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ele quis dizer assim, ainda que eu esteja, mesmo que eu esteja como uma raiz numa terra seca, mesmo que eu esteja morto, na visão dos homens, Deus é poderoso para fazer florescer novamente a minha vida. Aí ele diz o seguinte: ainda que não haja fruto na vide. Sabe o que é isso? O vinho é ligado à alegria. A vide é o vinho. Mesmo que não haja fruto da vide, mesmo que não haja mais alegria de viver. Você já viu alguém sem alegria para viver? Alguém já viu uma pessoa assim, sem alegria de viver? Existem muitas pessoas, né, sem alegria de viver. Ainda que você não tenha mais alegria de viver, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque conhecia a Deus. E ele fala mais: ainda que a oliveira me decepcione. Quando você vê oliveira, fala sobre azeite. Quer dizer, ainda que eu me decepcione com Deus, esperava uma coisa, mas veio de outra forma, ainda que eu fique decepcionado, achando que Deus não fez como eu queria, a promessa está demorando, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que os campos não produzam mais, sabe o que é isso, irmãos? Que não produza mais dinheiro, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque conhecia Deus. Ainda que nos currais não haja mais gado, sabe o que é isso? Não tem mais nada para vender, já vendeu tudo para resolver as coisas. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Apesar de tudo isso, ele disse: o justo viverá pela fé. Abacuque conhecia Deus. Ele intercedia por uma nação. Muitas vezes você intercede por alguém e você está precisando que alguém ore por você, alguém fale alguma coisa, toca o telefone: irmão, eu estava aqui orando e Deus falou para me ligar para você, porque você vai ter uma palavra de Deus para a minha vida. Aí você do outro lado: puxa vida, eu precisava ouvir alguma coisa hoje, o que eu vou falar? Não é assim, irmãos? Por isso que Paulo falou: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Sabe por quê? Quando nós estamos fracos, nós buscamos a Deus. Nós queremos estar próximo de Deus. Nós queremos nos achegar a Deus. Começar a conhecer a palavra de Deus. Hebreus 10, 38 também fala isso. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Sabe por que isso, irmãos? Deus está preparando homens e mulheres em que Ele pode confiar. Homens que Ele vai falar assim, vá ali. A pessoa vai lá e resolve a situação. Fala para a mulher, vai ali e faz isso. A mulher vai lá e faz isso. Porque Deus quer homens e mulheres obedientes. Pessoas que não procurem a Ele somente para receber algo em troca, mas pessoas que estejam na presença de Deus, porque o amam incondicionalmente do que Ele pode dar ou não. Porque Deus é Deus. Se Ele disser que não, é não. Você pode espernear, você pode... Mas se Ele disser que é sim, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. E Deus sempre diz sim para nós, porque Ele sempre tem o melhor para o fiel. Deus sempre quer trazer para nós algo especial na nossa vida. Aquilo que você vive hoje, você não entende. Não é isso que Jesus falou? O que eu estou fazendo hoje, você não entende, mas você vai entender depois. Deus tem a história toda sob o controle na mão. Você tem uma ideia de como Deus, Ele tem a história sob o controle? No jardim do Éden, quando o homem pecou, e Deus veio, não diz que a Bíblia que no final da tarde Deus vinha conversar com o homem conversava com Deus, e Deus chamou Adão, precisou chamar Adão várias vezes até ele aparecer. E Deus já sabia o que ele tinha feito. E Deus falou, o que você fez, Adão? Não, Senhor, a mulher que tu me deste. Isso é a falha de todo mundo, né? Culpar os outros pelas suas falhas. A mulher que o Senhor me deste, ela me deu do fruto para comer. Aí a mulher, eu não, foi a serpente. Né? Deus vira para a serpente e fala assim, maldita serás sobre a terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, mas da descendência da mulher, eu enviarei um que esmagará a tua cabeça. No jardim do Éden, Deus anunciou que Jesus viria à terra. Deus começou a preparar a história do povo, do seu povo, para desse povo mandar Jesus vir à terra. E a história continua aí, e Deus vai escolhendo homens, vai usando homens, usou Noé, aí depois usa Abraão, um homem que vivia no meio de um povo idólatra, e Deus fala para ele assim, Abraão, sai daí desses teus parentes todos, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande nação. O que Deus estava preparando? Preparando um homem para fazer uma nação, para dessa nação vir Jesus à terra. E você vai vendo a história dessa nação, uma nação de um povo de dura cerviz, um povo obstinado, um povo teimoso, um povo que desobedecia às ordens de Deus, como nós vimos, né? Blasfemaram contra Deus e pagaram caro por isso. Um povo que foi subjugado por outros povos, um povo que foi cativo em outros países, mas era o povo que Deus escolheu. É o povo que Deus escolheu, para que dele viesse Jesus. E durante o período que o povo de Israel estava no deserto, Deus deu as leis. Foi a única nação que, quando conquistou a sua terra, já tinha a Constituição pronta. Já tinha todas as leis prontas. E Deus falou algo profundo ali, que nós só vamos entender lá quando Jesus chega. Jesus instituiu sacerdotes. Jesus instituiu homens para estar diante dele. E um desse, que era o sumo sacerdote, chamava-se Arão. Arão foi um homem que cometeu um erro muito grave. Quando Moisés subiu ao monte, o povo ficou em cima de Arão, que Moisés sumiu, Moisés morreu, faz um Deus para nós. Arão era um artífice. Arão faz um bezerro de ouro para que esse povo adorasse. Como é que você olharia uma pessoa assim? Os nossos olhos humanos, ele não merece ser nada, né? Mas Deus olhou com misericórdia e transformou esse homem no sumo sacerdote. A pessoa que iria dirigir a parte espiritual da nação, porque ele se arrependeu, reconheceu, Moisés intercedeu por ele, e Deus começou a montar a história dos sacerdotes. Aí você vai vendo lá na frente, quando Jesus nasce, existia um homem chamado Anás.
Isso é algo tão profundo na história do reino de Deus. E esse Anás era o sumo sacerdote de Israel. Só que nessa época, Israel ela estava sendo dominada por Roma. Israel vivia no seu país, na sua nação, mas quem dominava era Roma. E o sumo sacerdote foi instituído por Roma, por um governador chamado Quirino, se eu não me engano, e colocou Anás como sumo sacerdote. Quem era esse Anás? Você não acha referência bíblica para ele. De que tribo ele era? Para ser um sumo sacerdote, deveria ser da tribo de Levi e descendente direto de Arão. Esse seria o homem que poderia estar como líder religioso da nação. E Jesus nasce nesse contexto, um homem que estava ocupando um cargo para Deus, seria o cargo máximo no reino de Deus. Era um homem que foi instituído por Roma, um judeu, comerciante, homem de negócio, para ser o líder espiritual de uma nação. E nas leis de Deus, quando chegava a época da Páscoa, somente o sumo sacerdote poderia dizer ou apontar qual seria o cordeiro que seria morto na Páscoa. Jesus veio com a missão na terra. A sua missão qual era? Morrer pelos pecados da humanidade. Jesus sabia disso o tempo todo. Mas como cordeiro de Deus, como é que um sumo sacerdote, que não tinha nada a ver com as leis de Deus, iria dizer qual era o cordeiro que seria morto na Páscoa? Olha como Deus tem o controle das coisas, irmão. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ele falou o seguinte: Maria, você vai estar grávida do Espírito Santo. E Isabel, sua prima, que já é uma senhora e que todo mundo sabe que é estéril, ela está grávida. Quem era Isabel? Isabel era mulher de um sacerdote chamado Zacarias, os dois da tribo de Levi, como manda a lei de Deus. E Isabel era das filhas de Arão, descendente direto de Arão. Aí nasce João Batista. João Batista, quando Jesus começa o seu ministério, João Batista começa antes a batizar. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Aí Jesus inicia o seu ministério e ele cumpriu todas as leis de Deus. E a primeira coisa que ele faz é ir até João Batista para ser batizado. Você lembra que o sumo sacerdote era o único que podia dizer qual era o cordeiro? João Batista, filho de sacerdote, descendente direto de Arão, da tribo de Levi, quando vê Jesus, aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como Deus tem o controle da história, irmãos. Olha como Deus faz tudo certo. Não poderia nunca ser, nessa época, já não era mais Anás, o sumo sacerdote, mas Caifás. Esse Anás era tão influente que ele colocou 5 filhos como sumo sacerdote. Depois não tinha mais filho, colocou Caifás, que foi o que julgou Jesus. Não eram homens que poderiam dizer qual seria o cordeiro, mas a história estava sendo montada por Deus. A nossa história está montada por Deus. A sua vida está sendo montada por Deus. Os caminhos que você está passando, as coisas que você está vivendo, Deus está montando a sua história. Por quê? Porque a tua história vai ser para mudar a história de muita gente. Aquilo que você está vivendo vai servir para mudar a história de pessoas que talvez você nunca veja. Como é que você vai falar que o Senhor restaura um casamento se você nunca brigou com a sua mulher? O Senhor cura se você nunca teve doente, se você nunca teve uma experiência. A sua experiência é em função de alguém ou de muitos. O que eu faço hoje, você não entende, mas vai entender depois. A história vem sendo escrita. Jesus veio, Jesus cumpriu tudo que Deus falou através dos seus profetas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, a história continuou. Já faz 2000 e poucos anos que Jesus cumpriu o que tinha que ser, que tinha sido determinado por Deus, mas falta uma coisa. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Mas só vai voltar com Jesus, só vai estar com Jesus aquele que se arrepende dos seus pecados e o aceita como Salvador,
como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E Jesus veio e morreu por mim e por você. Sabe o que é isso, irmãos? Antes de Jesus, eu já falei isso para vocês, para receber perdão, as pessoas tinham que levar ovelhas, cabritos, carneiros, e os sacerdotes matavam aqueles carneiros e a pessoa botava a mão na cabeça e aquele carneiro morria no lugar do pecador. Então, olha só quantos animais eram levados lá, quantas pessoas iam lá pedir perdão a Deus. Quando Jesus morreu como Cordeiro de Deus, ele levou sobre si o meu e o seu pecado. E todo aquele que o recebe e o aceita, Deus nos deu o poder de sermos chamados de filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você precisa tomar uma posição. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Problemas sempre vão ter. Lutas sempre vão acontecer. Não quer dizer que você aceitou Jesus e acabou os seus problemas, né? Vem para cá que está tudo bem. Não, você vai ter problema, você vai ter luta. Mas é Deus escrevendo a tua história. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero te convidar para ficar em pé. Esse cântico que nós cantamos, campeão, vencedor, só sabe o que é isso quem viveu, quem vive, quem conhece quem é Deus. Só pode dizer que é campeão, vencedor, aquele que sabe quem é o Deus que ele serve, que ele conhece o Deus que ele serve. Jó, no final da sua história, falou assim, eu imagino ele falando com Deus, né? Eu vou parafrasear aqui. Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, eu sei quem é o Senhor, eu sei em quem tenho crido. Você pode dizer isso para Deus? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas eu sei que eu tenho crido, hoje os meus olhos te veem. Irmãos, dá glória a Deus antes de receber, o inferno se rasga de raiva. Dar glória a Deus depois que recebeu é muito legal, mas dar glória a Deus antes de ver algo acontecer na sua vida, honra ao Deus que nós servimos. Uma vez nós ouvimos uma ilustração aqui de um jovem na reunião dos homens, e aquele jovem falou assim, ele ministrando, ele deu o exemplo de três adoradores que estavam no templo. E um adorava a Deus, louvava a Deus, glorificava a Deus e pedia uma coisa para Deus. Aí Jesus ouviu a oração e foi até Deus e falou assim, Pai, tem um jovem lá que ele está te adorando, ele está glorificando, ele está cheio de problema. O que ele precisa, filho? Pai, ele precisa de uma casa. Manda um anjo lá dar uma casa para ele. Aí o cara todo feliz recebeu a casa. Aí depois vem Jesus de novo, Pai, tem um outro lá que não para de te glorificar. Ele está tão feliz, Pai. O que ele precisa, meu filho? Ele está com o casamento destruído. Os filhos estão longe de casa. A vida dele está toda errada. Meu filho, manda um anjo lá resolver o problema dele. Aí daqui a pouco volta Jesus novamente. Pai, tem um lá, esse o senhor não vai acreditar. Ele está glorificando ao Senhor. Eu nunca vi uma pessoa com tanta luta. E ele está glorificando o Senhor, ele está louvando o teu nome. E o que ele está pedindo, filho? Pai, ele não está pedindo nada. Ele só está dando glória ao teu nome. Meu filho, vai você lá e atende, dá tudo o que ele precisa. Você quer receber essa ordem na tua vida? Você quer que Deus fale para você, fale para Jesus, vai lá, filho, e atende. Vai você lá e resolve. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Irmão, Jesus sabe o que é angústia, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é passar necessidade. Jesus morava na cidade mais pobre, do lugar mais pobre de Israel. Você sabia disso? Quando Filipe falou para Natanael, achei o Messias. De onde ele veio? Veio lá de Nazaré.
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas julgam pela aparência. E Jesus não era de Nazaré, Jesus não era de Belém, a terra de Davi, onde Davi nasceu. Ele estava morando em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver, Felipe, vem ver. E você vê aqui nessa noite, porque o Senhor falou para você: vem ver o que eu vou fazer na tua vida se você crer. Vem ver que você vai ver o que eu posso fazer por você. Você quer ver o que Deus pode fazer pela tua vida nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui que nós vamos ministrar sobre a sua vida. Quero subir ao monte de Deus e a sombra do Altíssimo descansar. Quero olhar os meus problemas e saber que do alto o socorro vem. Quando enfrento desertos, posso confiar em saber que o Senhor está comigo. De seca, posso confiar, pois Jesus é a fonte da vida. Leva-me, Senhor, para o teu santo monte, de onde posso ver Golias, já não mais como um gigante. Leva-me, Senhor, para os teus altares, sob tuas asas quero me esconder, da morada de Deus. Eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Talvez você esteja aqui, mas nunca tomou a decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus, de confiar a sua vida nas mãos de Deus, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero pedir que todos fechem os seus olhos. E se você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, se você quer dizer para Deus: aqui está a minha vida, pode mudar a minha história. Diga assim: Pai, eu hoje entendi que o Senhor tem o controle de tudo sobre a terra, que a história é o Senhor que escreve. Mas eu quero te pedir nesta noite, Pai, que o Senhor cuide da minha vida, porque eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. E eu tomo a decisão de entregar, de receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. O Cordeiro de Deus que derramou sangue por mim lá naquela cruz, para que eu recebesse perdão. Eu oro com fé, Pai, crendo que o Senhor está ouvindo a minha oração e acreditando que a partir de hoje será uma nova história. Você fez essa oração comigo? Faça um sinal com a mão para mim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais? Lá em cima alguém? Deus te abençoe, estou vendo. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aqui na frente alguém está tomando essa decisão? Deus te abençoe. Isso, a pessoa que levantou na galeria pode vir aqui. Aqui embaixo também, você que levantou a mão. Sai do seu lugar, vem aqui, porque hoje começa uma nova história na sua vida. Eu não levantei a mão, não tem problema. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer mudar a tua história. A sua história, a partir de hoje, é responsabilidade de Deus. O povo de Israel, eu gosto muito desse versículo de Isaías. O povo de Israel reclamava, mesmo sendo cheio de erros, cheio de coisa errada, eles reclamavam dizendo para Deus: o Senhor se esqueceu da gente, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus respondeu a eles com uma pergunta:
Pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Pode. Mas Deus fala assim: mesmo que sua mãe se esqueça de você, eu não me esqueci de ti. Na palma da minha mão gravei o teu nome, e a tua vida está continuamente na minha presença. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que muda a história. Esse é o Deus que te trouxe hoje aqui para dizer: meu filho, eu estou no controle da tua vida. Nós vamos orar. Pediu o pastor Isaías para vir aqui. E eu quero que você coloque para Deus agora como você está se sentindo. Como é que está a sua vida? O que você precisa consertar para receber de Deus aquilo que você precisa? Se você hoje entregou a sua vida a Jesus, mas se você já é um crente e ouviu essa palavra e se sente como uma raiz numa terra seca, nós vamos pedir ao Senhor que do seu trono venha um rio que molhe você, para que você floresça, cresça e dê muitos frutos no reino. Senhor, muito obrigado por essas vidas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado por cada homem, cada mulher que está aqui na frente tomando essa decisão. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer na vida deles, algo grande, que talvez eles nem entendam muito ainda hoje o que está acontecendo. Mas, Pai, em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Guarda cada um deles, proteja cada um deles, ó Pai. Que nenhum deles se percam, que essa semente plantada em seus corações tenha caído numa terra fértil. Senhor, coloca anjos para guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal. E Senhor, aqueles que estão aqui, os teus filhos, que se sentem como uma raiz morta numa terra seca, renova as forças, Senhor. Traz de volta, Senhor, a paixão. Traz de volta, Senhor, o amor. Traz de volta aquilo que foi perdido, Senhor. Senhor, se é na família, traz a reconciliação. Se é na saúde, seja qualquer parte que for da vida, que haja restauração para a glória de Deus, para que a vida de cada um possa embelezar a tua glória. Senhor, muito obrigado por cada homem, cada mulher que está aqui, cada jovem, que nunca mais se esqueçam que nós não podemos blasfemar contra ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, traz-nos o entendimento, a sabedoria, para não errarmos mais e fazermos aquilo que é certo. E nós te agradecemos, ó Pai, e daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Para encerrar, irmão, quero deixar para você o texto de Jeremias, no capítulo 29, quando Deus fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de morte, para te dar o futuro que você deseja. Esse é o Deus que nós servimos, para te dar o futuro que você deseja. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado por ti. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Já estamos caminhando para o final do nosso culto. Com certeza estamos saindo deste santuário diferentemente de como entramos no início deste culto. Como é bom saber que Deus tem nas suas mãos a história de cada um de nós. E como disse o irmão Edilberto, Deus quer transformar vidas. E eu me lembro daquela expressão que Jesus dirigiu para o cego Bartimeu: que queres que eu te faça? O que nós queremos que Deus faça em nós
no curso desta nova semana. É só dizer para que o Espírito Santo de Deus trabalhe. É só responder para que o Espírito Santo de Deus possa agir, confirmando em plenitude a sua vontade e o seu querer na vida de todos nós. Daqui saiamos convictos de que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Vamos orar pelos pedidos ali colocados na salva e logo após, o irmão Edilberto sairá para despedir a congregação. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te glorificamos, porque nesta noite, uma vez mais, a tua palavra foi pregada, foi proclamada, porque uma vez mais o evangelho das boas novas foi trazido com convicção para vidas que necessitam de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós também te agradecemos porque a tua palavra é como alento para a nossa vida interior e para a nossa vida material. E daqui queremos sair com aquela convicção de que somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas vivas e que podem produzir os seus frutos em estação própria. As folhas não caem e que prosperam sempre. Ó Deus, obrigado por tudo que nos tens dado, obrigado pela tua fidelidade e porque a tua presença é permanente nas nossas vidas. Daqui queremos sair, ó Deus, para uma nova semana cheia de atividades, na certeza de que em todos os momentos nós lembraremos da tua santidade e desejaremos ser iguais a ti. Ó Deus, confirma na nossa vida o desejo do nosso coração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora revelada em Cristo Jesus e a comunhão permanente da presença do Deus Espírito Santo permaneçam conosco aqui e extensivamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Maravilhoso é pra mim viver em
Estamos firmes na rocha, estamos firmes na rocha, estamos firmes na rocha, estamos firmes na rocha. Firmes na rocha, pois sobre a rocha o Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja a sua vida em comunhão, em que sua boca resplandeça. O ramo fora do corpo acaba morrendo, amputado e condenado é só questão de tempo. Ser cristão é ser igreja a todo momento, pois ele vem buscar seu povo e não desatento. São se ligas a essa noia de ser fiel. Soldado que luta um bom combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Essa conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Melhor viver na DCA em comunhão. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar.